Amados irmãos, amadas irmãs, saúde e paz. Quero, em primeiro lugar, saudar ao nosso querido irmão Dom Ayrton Silva, arcebispo metropolitano de Mariana, nossa igreja-mãe em Minas Gerais, e agradecer de modo especial o acolhimento, o trabalho, fruto de tanto tempo, oferecendo-nos o Monsenhor Edmar para serviço pastoral como bispo auxiliar na Arquidiocese de Belo Horizonte. A pessoa de Dom Ayrton, quero saudar a todos os padres do clero de Mariana, todo o amado povo de Deus, as comunidades, e agradecer também por essa oferta. Uma especial saudação ao querido irmão Dom Barroso, sempre exemplar na sua alegria e acolhimento, certamente por isso vive tanto e de modo tão bonito e exemplar para todos nós. Saudação aos irmãos bispos aqui presentes, que vieram para esse momento tão importante de invocação do Espírito Santo de Deus sobre a vida e a missão do Monsenhor Edmar. Religiosos e religiosas, padres, diáconos de outras dioceses, também da Arquidiocese de Belo Horizonte, que vieram para esse momento de oração tão importante. Minha especial saudação ao Senhor Divino e à Dona Efigênia, pais do Monsenhor Edmar. Agradecer pelo testemunho de fé e pelo cuidado com o filho, oferecendo de modo tão bonito para o serviço da igreja ao amado povo de Deus. E a senhora Dona Efigênia, uma homenagem especial. Nós estamos às vésperas do Dia das Mães. Queremos agradecer a sua maternidade bonita, seu exemplo, juntamente com todas as mães que aqui estão presentes, saudando-as com a calorosa salva de palmas. Quero saudar a todos aqueles que nos acompanham por rádios, redes sociais e também pela TV Horizonte, a TV da Padroeira do Estado de Minas Gerais, congregando aqui nesse momento tão bonito de cenáculo, tantos irmãos e irmãs de longe e de perto. Sejam todos muito bem-vindos e que esse momento encha-nos da alegria do Evangelho. Uma saudação especial ao Monsenhor Edmar, pelo seu sim, e com uma certeza, Monsenhor Edmar, o seu caminho será muito fecundo, sobretudo nesse serviço bonito ao amado povo de Deus na Arquidiocese de Belo Horizonte. Nós o acolhemos com muita alegria e com muito carinho. Seja muito bem-vindo. Amados irmãos e irmãs, quero sublinhar e focalizar a importância deste momento que nós estamos aqui vivendo. Não é apenas um rito que nós estamos celebrando. O lugar é inusitado, é um parque de exposições. Este momento é singular porque nós nos congregamos aqui como povo de Deus ao redor dos bispos para invocar o Espírito soberano. Quero ainda sublinhar, ao invocarmos o Espírito soberano sobre Monsenhor Edmar, consagrando-o como bispo, nós estamos invocando o mesmo Espírito Santo que o Pai dá ao Filho, na sua força amorosa. E o Jesus, o Filho amado de Deus Pai, dá o mesmo Espírito aos apóstolos, colocando-os a seu serviço na proclamação do Evangelho. Por isso estamos aqui num momento que ultrapassa um simples rito, que ultrapassam apenas uma amizade e afinidades entre nós. Nós somos a igreja invocando o Espírito soberano, que vai transformar a vida de Monsenhor Edmar num serviço bonito ao amado povo de Deus como sucessor dos apóstolos. Por isso nossos corações precisam estar abertos, atentos, desejosos, invocando o Espírito soberano sobre esse nosso irmão.
A invocação do Espírito Santo, o Espírito soberano sobre Monsenhor Edmar, é exatamente para fazer dele um sucessor dos apóstolos. E aqui quero de modo especial olhar de novo a primeira leitura da carta de Pedro no capítulo 5, quando ele lembra a importância do serviço prestado ao amado povo de Deus, dirigindo-se aos presbíteros, presbítero ele também, dirigindo-se a todos nós, particularmente aqueles que são sucessores dos apóstolos. Somos chamados a cuidar do rebanho, o rebanho do Senhor, o amado povo de Deus, no caminho da vida e da história. E Ele nos faz recomendações preciosas, que só daremos conta delas para além da nossa condição humana, se abrirmos diariamente à ação do Espírito Santo de Deus. Ele nos diz que é preciso servir sem coação, mas de coração generoso. O coração generoso não basta apenas aquilo da nossa afinidade com os outros ou da nossa simpatia. Precisamos ser sem preconceitos, ultrapassar territórios, limites e sermos generosos com todos. Não por coação, cuidar do rebanho, mas cuidar do rebanho de coração generoso. Não por torpe ganância, ele lembra também, mas de modo livre, desapegado. Chama-nos a atenção para servir, não dominando sobre aqueles que nos são confiados, mas de fazermos a experiência importante e bonita, diária, em gestos e palavras, de ser modelo do rebanho. Damos-nos conta de que não daremos conta de ser o que nos é recomendado no serviço ao amado povo de Deus, sem a ação do Espírito Santo. Esse modelo que somos chamados a ser do rebanho, tem um único modelo referencial, Cristo, o bom pastor, lembrado no Evangelho, nesse trecho do capítulo 10 do Evangelho de São João. O modelo é Cristo. Somos chamados como sucessores dos apóstolos a algo que está para além da nossa condição e da nossa potencialidade humana. Precisamos da ação do Espírito Santo de Deus. Cristo é o modelo. Somos chamados, no modelo de Cristo, a cuidar do seu rebanho. O cuidado do rebanho de Cristo supõe a coragem de participar dos seus sofrimentos, dos sofrimentos redentores de Cristo. Por isso, não é uma honra, não é um conforto, não é simplesmente alguma coisa para sermos notados e honrados, mas é a coragem bonita e importante de viver a vida no sacrifício, carregando a cruz que o Senhor nos pede carregar, oferecendo a nossa vida com generosidade e amor. E isso custa muito. Se não custar, seremos medíocres e não daremos conta de cumprir a missão que recebemos. O modelo que é Cristo chama-nos, portanto, a cuidar do rebanho no seu caminho, cuidar do rebanho localizado na casa comum, cuidar do rebanho nos seus sofrimentos e nas suas dores, debruçando-nos sobre elas. Portanto, Monsenhor Edmar, o seu sim significa dizer e aceitar, testemunhar os sofrimentos de Cristo, assumindo os sofrimentos de tanta gente, numa humanidade sofrida e machucada como a nossa. Apesar de tantos desenvolvimentos e de tantos avanços tecnológicos e técnicos científicos, nós somos uma humanidade sofrida. Não damos conta de viver a fraternidade universal, cenários vergonhosos de exclusão social. Quantas catástrofes climáticas em razão do modo inadequado nosso de vivermos na casa comum. Somos chamados a nos adentrar nestes caminhos, na vida e na experiência do amado povo de Deus. Por isso, para além de gerir bem aquilo que nos é dado como responsabilidade,
de realizar muitos projetos, somos chamados, portanto, para nos capacitar nesta competência, chamados a exercitar a escuta radical do Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos chamados a aprender que mais importante do que dizer e falar, é importante escutar. É na medida em que nós escutamos é que nós entramos na dor do outro, no universo do outro, na vida de cada um e podemos contribuir. A escuta é fundamental nesta experiência, um exercício importante e bonito para nos livrar de coação, nos livrar de dominação e nos livrar de qualquer tipo de ganância torpe. Ainda quando os sofrimentos sejam pesados, quando nos custar inclusive a diminuição da força física, viver com alegria, servir com alegria. Servir com alegria não é apenas uma sensação interna que nós somos chamados a cultivar em nós. Servir com alegria significa ter coragem de gastar a sua vida a serviço do amado povo de Deus, sobretudo dos marginalizados, dos pobres e sofredores e dos enfermos. Somos desafiados, portanto, a uma escuta profunda do Evangelho para nos qualificar na escuta de irmãos e irmãs. Somos chamados a fazer isso com ternura. Ternura não é fraqueza, mas é exatamente a coragem bonita de se debruçar sobre a vida do outro e participar dela, reconstruindo e levantando os caídos. Ternura não é fraqueza. Deus nos ajude a viver este caminho com ternura, para que o amado povo de Deus seja servido e encontre sempre o rumo da sua história e da sua caminhada. Deus nos ajude a viver o modelo de Cristo bom pastor, que nos desafia profundamente. Podemos correr risco como sucessores dos apóstolos, a vaidade, a disputa e tantas outras razões humanas que nos estreitam o coração e nos impedem de viver a vida com dignidade, com generosidade, servindo com alegria. Suplico a Deus, Monsenhor Edmar, que o seu caminho episcopal seja muito fecundo. Traga alegrias por ser corajoso no enfrentamento das lutas e por carregar os sofrimentos da humanidade. É assim que tem razão de ser. Não contamos porque construímos catedral, não contamos porque somos bons gestores, não contamos porque fazemos bem aquilo que as nossas aptidões nos permitem fazer. Somos de Cristo e seremos transformados pela ação do Espírito soberano, exatamente para sermos uma presença amorosa, transformadora, corajosa, dando retaguarda ao amado povo de Deus e àqueles que precisam de nós. Essa retaguarda não pode ser feita se nós não tivermos competência humana e espiritual. Seremos insignificantes e irrelevantes diante do próprio povo e diante da história da humanidade. Para não sermos irrelevantes, precisamos de uma envergadura espiritual muito grande, corajosamente enfrentando os sofrimentos sem deles fugir, fazendo o nosso caminho com sacrifícios quando vierem exigências e mesmo caindo aos pedaços chegar até o fim. Tudo isso se faz pela experiência de uma grande intimidade. Não se faz apenas com a inteligência com a qual contamos. Não se faz simplesmente apenas porque somos capazes, mas fazemos pela experiência importante e bonita de intimidade com Deus. O modelo de Cristo nos é apontado exatamente no capítulo 10 do Evangelho de São João. Ele é íntimo do Pai. A missão de Cristo é trinitária, uma profunda intimidade com o coração do Pai. Por isso ele tem coragem de dar a sua vida, não que a tomem dele, mas porque ele a oferece de modo generoso e obrativo, pela ação do Espírito Santo que o move. O bispo é chamado no coração do mundo a viver uma vida trinitária. Do contrário, não dará conta de fazer. Fará, mas não fará como deve.
será capaz de realizar muitas coisas, mas não será uma força de um testemunho como referência, mesmo não estando presente, e com uma palavra que devolve alegria e esperança. Seu ministério seja assim fecundo. É este o sentido e a beleza de a gente ser bispo, para além da nossa condição humana e da nossa competência. Seja esse o seu caminho, e o seu caminho seja de serviço com alegria. Convido-o a vir aqui diante do povo de Deus e assumir com alegria esse espírito e essa missão, invocando ao Espírito Santo de Deus, o Espírito soberano que te consagrará nesta missão. Amém.